Bom dia, pessoal. Então, nesta videoaula nós falaremos então sobre o comando iterativo for e veremos então uma motivação com alguns exemplos. Depois a gente vai ver o detalhamento do comando for e terminar então com um exemplo concreto aí da utilização do for. Vamos lá então. Para começar em relação à motivação, nós temos então um pequeno enunciado aqui que é um problema que a gente tem que programar, digamos assim, para resolver, né? Então é fazer um programa que lê a média de um aluno, certo? Lá no final do semestre, por exemplo, e baseado no valor obtido, informar se o aluno está aprovado ou reprovado. E a gente considera como limiar aí de aprovação, a média tem que ser maior ou igual a 6. Se a média for maior ou igual a 6, a mensagem é aprovado, caso contrário é reprovado. Então é um caso clássico de leitura da entrada. A nossa entrada vai ser a média, certo? E a nossa saída vai ser a mensagem, né? E é um caso clássico de utilização do if-else. Então, como é que vai ficar o nosso algoritmo, depois de ter feito essa interpretação do nosso problema? Tem o algoritmo, né? Um conceito, informa se um aluno foi aprovado ou não, sendo dada sua média, a entrada é a média e a saída é aprovado ou reprovado. Então, os passos, a gente tem basicamente 3 passos, né? Ler a média, se a média for maior ou igual a 6, a gente escreve aprovado. Caso contrário, escrevemos reprovado, isso é o comando if, né? O comando C, se não, e depois a gente termina o programa, né? Então agora indo para a nossa codificação desse algoritmo, né? Então nós temos uma média, essa média vai ser uma média em ponto flutuante, certo? Então por isso que a gente declara ela como float, então essa aqui é a nossa entrada. A nossa saída vai ser através de uma mensagem, certo? Então a gente não precisa declarar uma variável para isso, né? A primeira coisa que a gente faz é informe a média. A gente pergunta a média pro usuário e aí a gente faz um scanf, certo? Do %f e joga o resultado para a caixinha da média. A gente utiliza então o endereço da variável média. E aí depois vem a utilização do if, né? Se a média for maior ou igual a 6.0, a gente vai imprimir a mensagem aprovado, com uma quebra de linha para ficar bonito, e caso contrário, a gente informa então printf reprovado, certo? Então esse é o funcionamento. A gente pode até fazer um teste desse pequeno programa. A gente aproveita já para compilar esse programa. Então vamos trocar aqui para o nosso terminal. Então, esse programa a gente chamou de exemplo for, e ainda não tem um for, né? Mas então vamos chamar de exemplo. Executando ele, a gente informa a média, vamos informar a média 5.9, reprovado. Se a gente informa uma média 6.1, aprovado, certo? Então tá sem nenhum problema de compilação, certo? Então assim, se a gente for pensar nesse programa, a gente pode até agora tornar um pouco mais sofisticado, porque uma turma ela não é composta só de um aluno, né? Então esse programa, vocês perceberam bem na minha utilização, né? Eu executei ele e a gente informa só uma média, ó. Vou botar aqui 9.8, e aí o programa termina, certo? Então, o que aconteceria se o nosso problema fosse, por exemplo, uma turma, vamos dizer assim, vamos supor uma turma de 5 alunos, certo? A gente quer fazer um programa que leia o número de chamada, né? Aqui a gente está perguntando o número de chamada e a média obtida. Tem que fazer um programa que leia o número de chamada e a média obtida de todos os alunos de uma turma e, baseado nesse valor, informar se o aluno está aprovado ou reprovado. Ou seja, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez antes, só que para cada um dos 5 alunos, certo? Então, se a gente voltar aqui para o nosso exemplo de código, certo? O que a gente poderia fazer como modificação aqui? Bom, a gente poderia, uma forma possível, já que a gente tem uma média tem 5 alunos, né? O que a gente poderia fazer seria, posso tentar até simplificar um pouco o if aqui, vou remover as chaves para ficar talvez mais conciso, né? Não sei, talvez essa não seja uma boa estratégia, vamos manter as chaves aqui. Mas uma forma possível eu poderia botar aqui primeiro aluno, certo? Aí eu vou copiar esse código, percebam bem, eu estou selecionando aqui, copiei o código, vou colar ele aqui embaixo, vou dizer assim, segundo aluno, certo? Percebam bem que eu tenho que confirmar bem que está certo o código, né, antes de começar a copiar e colar, né? Então, bom, vamos lá, terceiro aluno,
certo? Terceiro aluno, e continuo fazendo isso. Quarto aluno, são 5, né? Ainda bem que são só 5, porque senão... Vamos lá. E quinto aluno, certo? Aí, bom, se eu compilar o meu código agora, provavelmente ele vai compilar bonito, vamos lá. GCC, vou executar, informe a média 4.3, reprovado. 6.1, aprovado. Deixa eu só... 7.2, 7, aprovado. 9.8, aprovado, e um aluno tirou 1.3, reprovado. Então eu tenho os meus 5 alunos e para cada um deles eu estou informando a média e obtendo a mensagem, né, aprovado ou reprovado. Só que percebam bem que se a gente olhar o código aqui, né, ele ficou bastante repetido, né, e ainda tem o fato de, bom, o que poderia tornar um pouco mais sofisticado aqui, a minha informação poderia aqui botar primeiro, né, para dizer que é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceiro. Poderia diferenciar de alguma forma cada uma dessas mensagens para a gente saber qual é o aluno que a gente está informando. Então percebam que, assim, fazendo uma... Eu estou continuando aqui, né, mas... Enquanto isso, a gente vai tendo uma visão crítica do que a gente está fazendo, né? E a visão crítica é, bom, a primeira coisa que eu fiz, eu copiei e colei o código, né? E aí agora eu estou editando o código que foi copiado, percebam bem. Agora fica até um pouco melhor a nossa execução, né? Porque a gente tem a mensagem bem específica. Bom, esse aqui é a primeira pessoa, então vamos lá. 8.3, depois 1.2, 5.4, 9 e 1.3, certo? Então agora a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Que torna... Mas assim, a visão crítica é que, bom, eu copiei e colei o código, tá? Isso aí já não é uma prática, digamos assim, muito boa. E o segundo problema é que depois que eu copiei e colei, eu editei o código, certo? Então, vamos supor que nessa edição eu insiro um erro, ou sei lá, ou eu copiei e colei o código errado, certo? Tem uma série de problemas. Então, isso serve como motivação, né? Aqui tem o algoritmo, né? Serve como motivação, digamos assim, para uma estrutura, para a necessidade de uma estrutura que permita a gente repetir a execução de um código, né? Aqui eu estou repetindo a execução do mesmo código, só que eu fiz isso de maneira bastante arcaica, porque eu copiei e colei, certo? Mas a linguagem C e todas as linguagens de programação, uma das primeiras construções que foram feitas de fluxo de controle foi a estrutura de repetição, certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver, então, justamente, nessa videoaula, a gente vai falar sobre o for, né? Então, se a gente olhar um algoritmo um pouco mais sofisticado para isso, para a gente ter essa estrutura de repetição, porque o que a gente quer fazer na prática aqui, a gente quer que tenha esse único código aqui e a gente quer repetir ele 5 vezes, certo? Porque a gente tem os nossos 5 alunos, né? Eu nem levantei a hipótese da gente ter uma turma de 60 alunos, né? Eu não vou copiar e colar 60 vezes isso aqui, né? Então, a gente tem que pensar, eu quero repetir a execução desse código 5 vezes, certo? Então, se a gente voltar aqui para os slides, um algoritmo que fica melhor, certo? E que tenha menos código, é a gente ter uma estrutura, certo? Que informe no nosso algoritmo que a gente quer repetir aqueles subpassos, que no caso são esses que estão escritos na cor preta aqui, eu quero repetir esses subpassos 5 vezes. E aí depois termina, certo? Então, esse passo de repetição, certo? É o que a gente vai colocar para englobar o código que a gente copiou e colou, certo? Só que a gente não vai mais copiar e colar. Então, isso nos leva justamente aos comandos de repetição, certo? E os comandos de repetição, os laços de repetição, né? O objetivo deles é repetir um comando ou um bloco de comandos. No nosso exemplo aqui, ó, a gente tem um bloco de comandos. A gente quer repetir esse bloco, certo? Então, e repetir um número finito de vezes. A gente não quer ficar repetindo para sempre. A gente quer repetir, nesse caso aqui no nosso exemplo, 5 vezes. Então, a gente tem que ter, de certa forma, um controle dessa repetição, saber quantas vezes a gente já repetiu e quantas vezes falta repetir. Então, tem que ter uma forma de contagem para se fazer isso, certo? Para a gente repetir só um determinado número de vezes. E, além disso, além dessa contagem, que a gente tem que repetir uma vez, repetir 2 vezes, repetir 3 vezes, eu tenho que também testar para saber até quando que eu tenho que repetir, certo? Então, essas duas estruturas, então, essas duas condições, digamos assim, para a gente ter o controle de repetição, certo? Elas se manifestam na linguagem C através de 3
estruturas de fluxo de controle que permitem repetição, né? Então, a primeira delas é o for, né, que na sua correspondência na linguagem algorítmica é o para. Depois nós veremos também o while, que é o enquanto, e o do while, que é o faça enquanto, certo? A gente, nessa videoaula, a gente está focado, então, em ver o for, o funcionamento dele, certo? Então, para ilustrar o funcionamento dele justamente em cima do nosso exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou ilustrar para vocês como que funciona a sintaxe do for, do comando for, né? Então, o for, a gente utiliza essa palavra reservada for, e a gente vai ter um abre e fecha parênteses e depois um bloco de código que é composto pelas chaves, certo? Então, o código que a gente quer repetir vai ficar dentro das chaves aqui, certo? Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu copiaria esse código aqui e colocaria ele aqui dentro, certo? Então, eu não vou mais botar primeiro aluno aqui, porque esse código vai ser repetido para todos os alunos. Então, eu vou simplesmente colocar aqui para um aluno, certo? E aí eu vou remover a mensagem primeiro também, já que isso aqui vai ser para todos, né? Então, eu vou botar printf e vou identar esse código de maneira apropriada para a gente ter essa identação. E como esse pedaço de código, esse bloco de código foi colocado dentro da estrutura do for, eu vou apagar o resto, porque isso aqui a gente já vai forçar a repetição. Então, o nosso programa, notem que ele já ficou mais curto, porque a gente evitou de copiar e colar, né? Então, o for basicamente é esse. Então, a gente tem um for, abre e fecha parênteses e as chaves, e aqui dentro a gente coloca o código que a gente quer repetir, certo? Bom, como é que está organizado o for, né? Porque se eu remeter vocês aos slides aqui, a gente precisa ter uma forma de contar e um teste, certo? Então, o for, ele vai ter dentro aqui das nossas chaves, dos nossos parênteses, perdão, eu vou aumentar um pouco aqui para a gente ver melhor. A gente vai ter 3 elementos. Eu vou chamar ele de elemento A, depois elemento B e depois elemento C, certo? E vamos assumir que esse elemento que está aqui dentro, certo? Esse aqui todo é o elemento D, certo? Então, como é que vai funcionar o fluxo de controle? Então, nós vamos ter um comando antes do for e um comando depois do for, né? Isso da linguagem C também. Comando depois do for. Esse aqui vamos chamar de, sei lá, X, e esse aqui vai ser o comando Y, certo? Então, se a gente olhar agora para entender bem como é que funciona o for do ponto de vista da execução, eu venho aqui para o nosso quadro, certo? Então, a gente vai ter, então, o comando X, o fluxo de execução vem executando, a gente executa o X, que é o comando que está antes do for, e aí depois a gente vai entrar para a estrutura do for. E a estrutura do for a gente viu, a gente tem aquele A, o B, o C e o D. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai executar o A, certo? Que é o que a gente chama de inicialização do for, certo? Depois a gente vai executar o B, certo? Que vai ser o teste de condição da execução do for. E depois do B, a gente vai executar o D, que é o bloco que está dentro do for, certo? Esse D aqui representa todo aquele código que a gente digitou ali, o printf, scanf e o if, certo? Depois do D, o que a gente vai fazer? A gente vai executar o C, certo? Que é o que a gente chama de terceiro elemento aqui, é esse elemento aqui, o C. Depois do C, o que a gente vai fazer? O fluxo de controle, o fluxo da execução, ele vai voltar para reavaliar a condição. E a condição ela está manifestada através do bloco B ali, certo? Esse B, ele é um teste que vai avaliar se eu continuo nesse meu laço ou se eu saio do meu laço. Se esse teste ele for verdadeiro, eu continuo no meu laço e vou executar novamente o D, depois vou executar novamente o C e depois eu volto para o B. Caso o B seja avaliado para falso, porque ele é uma expressão lógica, então ele foi avaliado para falso, a gente vai executar o Y, que é o comando que está depois do for. Esse aqui está depois do for. Certo? Quer dizer, então, que aqui, o ponto de saída da minha repetição é quando a expressão lógica B, ela se tornou falsa, certo? E aí eu fui para o Y. E aí o programa continua a sua execução lá para os próximos comandos que estão depois, né? E aqui no nosso exemplo, a gente tem
um return 0 aqui, certo? E aí o programa termina. Então percebam bem que se a gente olhar essas estruturas, esse A, o B e o A, que é o que a gente chama de inicialização, certo? Ele é a nossa inicialização, ele é executado uma única vez, certo? E essa vez é na primeira vez quando eu vou começar a execução do for. O nosso B é a nossa expressão aritmética aqui, expressão aritmética, certo? Expressão lógica, perdão, expressão lógica que dá a decisão se a gente continua repetindo ou para de repetir, certo? O D é o bloco a ser repetido, né? O bloco a ser repetido. Esse é o nosso D, que é o código do printf ali, etc. E o nosso C é, digamos assim, o que a gente chama de terceiro elemento ali do nosso for, que é, digamos assim, o momento onde a gente vai poder executar algum comando de finalização do meu laço, certo? Então, muito frequentemente isso aqui vai ser um incremento, certo, de alguma variável, o decremento de alguma variável, alguma coisa relacionada ao controle do laço, certo? Então, falando agora da forma de controlar o laço, certo? Então, a gente precisa ter, eu volto agora para os slides só para ilustrar isso novamente, a gente precisa ter, então, uma contagem e um teste. Por que a gente precisa ter esses dois elementos? Porque a gente quer controlar quantas vezes eu vou executar esse bloco D aqui. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem 5 alunos, então eu quero executar somente 5 vezes. Então, como que eu faço isso usufruindo desses elementos ABC, certo? Então, a primeira coisa, para ter uma contagem, tem que ter uma forma de contar, certo? Então, para isso a gente pode utilizar uma variável inteira, que eu vou chamar ela de contador, certo? E esse contador, a gente vai inicializar ele como 0, né? Porque o contador a gente quer contar a partir de um valor. Então, eu vou inicializar ele para 0. Então, essa aqui vai ser a nossa variável auxiliar de controle do for. Eu vou colocar na linha de baixo aqui. Variável auxiliar de controle do for, certo? Então, essa variável contador igual a 0, bom, a gente inicializou ela aqui, mas muito frequentemente, quando a gente for colocar ela nas nossas estruturas aqui do for, eu vou reinicializar ela para ter a certeza que ela vale 0. Então, isso eu vou colocar nesse primeiro elemento aqui no lugar do A, certo? Então, notem que eu faço isso para garantir que o contador vale 0, certo? Que ele foi inicializado para 0. Por quê? Porque antes do for, aqui entre a declaração da variável, a sua inicialização e o for, eu posso ter vários comandos aqui que potencialmente podem modificar o contador, né? Depois, o que eu vou fazer? Lá no final, depois que eu executar uma vez, certo? Eu chamo a atenção para vocês aqui no nosso grafo de execução, no nosso grafo de fluxo de controle, eu vou ter que, já que eu preciso contar quantos alunos já foram avaliados aqui através de informar a média e informar a saída, eu vou ter que fazer com que o contador seja contador mais 1. Então, eu vou incrementar o contador de 1. Então, eu posso escrever dessa forma aqui dentro do laço, mas muito mais frequentemente a gente vai simplificar isso aqui. A gente pode fazer mais igual a 1. Eu remeto vocês lá para a nossa videoaula de expressões aritméticas. Então, isso aqui incrementa o contador de 1. Ou eu posso, ainda mais simples, fazer contador mais, que é o operador que a gente muito mais frequentemente vai encontrar em estruturas de for, né? Então, se a gente agora olhar para o grafo de fluxo controle, vejam bem, isso aqui que a gente acabou de ver, esse aqui é o A, certo? Que é o contador igual a 0. Então, se a gente olhar aqui no nosso grafo, a gente vai inicializar, então, aqui, ó, vou trocar de cor aqui, aqui a gente vai fazer contador igual a 0, certo? E lá no incremento, a gente vai fazer, então, contador mais, certo? Então, a gente está fazendo a inicialização do contador no bloco A e o incremento, decremento do contador no bloco C, que eu vou marcar aqui com um comentário, certo? O que está faltando, se a gente voltar aqui para os slides, está faltando justamente o teste que vai decidir quando que eu tenho que sair do laço, certo? Então, esse teste a gente vai colocar, então, no lugar aqui do B, certo?
E qual que é o teste? A gente começou a contar em 0, então a gente precisa contar 5 alunos. Então a gente vai executar o aluno 0, depois o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, o aluno 4, certo? Então, com isso eu fechei os meus 5 alunos. Então isso quer dizer que o contador aqui tem que ser menor que 5, certo? Então isso vai fazer com que o meu programa, só deixa eu diminuir um pouco a fonte aqui para ver toda a linha, o meu programa vai começar com contador igual a 0, vai verificar contador menor que 5, e agora eu chamo vocês a atenção aqui para a nossa condição. Então, a nossa expressão lógica vai ser contador menor do que 5, certo? Então, como a gente começou com contador igual a 0, a gente vai avaliar aqui no B, o contador é menor que 5, isso aqui vai dizer verdade, né? E aí, por causa disso, a gente vai continuar aqui para executar o bloco D. Depois de executar o bloco D, que é todo esse miolo aqui, certo? Eu vou incrementar o contador vai se tornar 1, certo? Até posso fazer a caixinha dele aqui, ó. Contador, a caixinha dele, ela inicialmente vale 0, aí eu cheguei no C, certo? Quando eu chego no C, o que acontece? Eu substituo esse valor aqui e escrevo 1 no lugar. Aí eu refaço o meu laço, volto pro B aqui, certo? E reavalio o contador menor que 5. Aí sim, vai ser verdade, executo o bloco D, faço o contador mais, esse contador mais agora vai se tornar então 2, certo? Volto para o B, avalio 2 é menor que 5, ainda é verdade, executo o bloco D pela terceira vez, incremento, ele vai se tornar 3. Depois eu volto para o B, ainda assim é menor que 5, eu executo o bloco D, faço o contador mais, e esse contador se torna 4. Eu verifico se o contador é menor que 5, eu vou executar o bloco a ser repetido pela 5ª vez, eu incremento o contador se torna 5, e aí quando eu vou avaliar agora no bloco B se o contador é menor que 5, aí isso aqui vai deixar de ser verdade, porque o 5 não é menor que 5, certo? Isso aqui dá falso, e aí eu saio do meu laço, certo? Então percebam bem que eu estou utilizando uma contagem, que é o nosso contador no nosso exemplo, e um teste, que é o contador menor que 5, para decidir quando eu vou sair do laço, certo? Isso significa que, quando eu sair do meu código aqui, ó, aqui no final, certo? Qual que é o valor do contador? O contador vai ser 5, certo? Porque ele foi incrementado a partir do 0, né? Ele foi incrementado 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Ele foi incrementado 5 vezes, que foram as 5 vezes que eu executei o bloco D, que é que tá aqui no miolo, certo? Então, esse aqui é o nosso bloco B, só para deixar bem claro aqui. Então, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um teste de execução desse programa, certo? Vou compilar novamente. Agora, de fato, é um exemplo do for, né? Então, vamos lá. E eu vou executar, então, esse exemplo. Então, agora aparece informe a média, 5.4, 6.1, 1.3, 2.3 e 6.7. Aprovado e o programa termina, certo? Notem que o funcionamento, digamos assim, é muito similar àquele que a gente tinha antes, quando a gente copiou e colou o código. A vantagem é que aqui a gente não tem código copiado, né? E a gente pode usufruir, inclusive, do valor do contador, né? Aqui eu não estou usando o valor do contador, mas ele é uma variável como qualquer outra. Então eu poderia aqui, informe a média do aluno número %D. E aí aqui eu poderia colocar, por exemplo, contador. Eu poderia usar o contador para dizer... para identificar, de certa forma, o aluno, né? Então, se eu compilar o meu programa aqui e executar ele, eu vou ter, ó, informe a média do aluno número 0. Aí, bom, informo a média. Ele foi super bem. 1.3, 4.5, 4.5 e 3.2, certo? Notem que, até pode parecer estranho, bom, informe a média do aluno número 0. A gente pode derivar, na realidade, o código do aluno e começar pelo 1 aqui. Para isso, bastaria fazer contador mais 1. Então, essa avaliação aqui não muda o valor do contador, né? Ela simplesmente soma 1 no contador somente para imprimir. Então, com isso, a gente mantém ainda o contador começando em 0,
mas na hora de imprimir a gente imprime o valor do contador mais 1, né? Compilo novamente, então agora começa em 1, e aí vai aparecer o aluno número 1, 2, 3, 4 e 5. Né? 5.4, 2.3, 4.2 e o aluno número 5, que é o último. Né? Antes, o último aluno tinha sido o aluno número 4. Bom, então essa é a forma de funcionamento, né, do laço for. A gente tem também outras estruturas de controle que a gente vai ver nas próximas videoaulas, né? Então, assim, o laço for tem uma série de detalhamentos aí, eu só dei uma ideia geral, digamos assim, do funcionamento. Uma das coisas que a gente pode ressaltar aqui nesse momento é que, por exemplo, esse bloco número A aqui, ele é executado uma única vez. Isso está bem claro no nosso grafo de fluxo de controle, olha só. Eu venho executando, executei o X, aí quando eu executar o A é a inicialização, então eu executo uma única vez, certo? Esse é um detalhamento só para ressaltar e deixar isso bem claro, né? Enquanto que o incremento e o decremento, que é a parte C, que é quando a gente fez contador mais, né? Isso aqui executa tantas vezes quantas o bloco que é repetido de fato, certo? Então, e o ponto de saída, esse é um ponto de saída do laço for, como a gente viu no exemplo, é a expressão lógica, é esse campo aqui no meio, entre os dois pontos e vírgulas aqui no meio do for, né? Então esse é um outro detalhamento importante para a gente especificar. Aqui no nosso exemplo, só para a gente terminar essa videoaula, a gente usou um contador que a gente está incrementando. Então a gente começou o contador com um valor pequeno, contador igual a 0, e a gente foi fazendo ele crescer através do contador mais. Só que pode acontecer da gente fazer exatamente a mesma coisa, ou querer fazer exatamente a mesma coisa, utilizando o decremento, certo? Então, nesse caso, a gente poderia começar com o contador igual a 5, certo? Que seriam os nossos 5 alunos. Então, eu inicializaria ele aqui, contador igual a 5. Até posso deixar 0 aqui no início. Faço contador igual a 0, não tem problema, porque aqui eu inicializo ele contador igual a 5. E lá no final, em vez de eu fazer contador mais, eu vou fazer contador menos, certo? Então, eu vou decrementar o contador. Então, ele vai começar com 5, ele vai fazer o aluno 5, depois vai fazer o aluno 4, o aluno 3, aluno 2, aluno 1, aluno 0. Então, o ponto de saída aqui tem que mudar, não pode ser mais contador menor que 5. Porque se a gente manter dessa forma, o contador vale 5, aí eu testo, o contador é menor que 5? Não é. E aí eu não executo nenhuma vez, certo? Então, para isso, continuando a modificação para usar um decremento aqui, eu teria que fazer com que o contador, enquanto o contador for maior do que 0, certo? Aí a gente vai fazer contador igual a 5, executo, vai ser verdade isso aqui, executo, faço contador menos, agora ele vale 4, faço a execução, depois ele vale 3, depois ele vale 2, depois ele vale 1, aí eu já fiz os 5, aí eu faço contador menos, executo, e aí o contador se torna 0 e eu saio do meu laço, certo? Porque o contador se torna negativo e ele sai do meu laço, né? Então, bom, vamos fazer esse teste aqui só para ver se esse programa está totalmente correto aqui. Vamos lá. Então, vamos compilar esse programa. Eu vou fazer aqui, então, exemplo. A média, informe a média do aluno número 6. Bom, aqui começou pelo aluno número 6 porque a gente está fazendo o contador mais 1, né? Então, a gente poderia, inclusive, aqui, eu vou terminar esse programa e vou modificar, vou botar só contador. Então, para a gente ter o valor número 5. Então, agora a gente vai decrementando, né? Então, vamos botar ali 9.2, 3.4, 1.0, 3.4, e agora a gente vai informar a média do aluno número 1, que vai ser, sei lá, 8.9, e aí o programa termina, certo? Então, percebam que está tudo bem, o programa está correto, né? E que a gente fez através de uma estratégia de decremento. Então, a gente pode usar tanto o incremento, como foi no exemplo anterior, quanto o decremento para controlar. Claro que, dependendo de qual estratégia a gente utilizar, esses 3 elementos que eu estou selecionando aqui, o bloco A, o bloco B e o bloco C, eles têm que estar concisos, né? Tem que ter consistência, né? Porque o que pode acontecer? Olha só, se eu errar, por exemplo, a minha condição, aqui eu botar enquanto for menor do que 5, como estava originalmente antes, né? Então eu comecei com o contador igual a 5
e fiz contador menos menos, vamos botar 6 aqui só, vamos supor que eu botei 6 aqui por alguma razão, certo? Olhem só o que vai acontecer, ó, se eu executar esse programa, eu vou informar a média do aluno número 5, depois do 2, depois do 3, depois do 2, depois desse aqui, do aluno 0, e agora eu continuo, bom, a média do aluno número menos 1, e agora o programa não vai terminar nunca mais, ó, eu vou poder ficar para sempre digitando aqui, ó. Por quê? Porque eu inicializei o meu contador para 5, o meu teste é se o contador é menor do que 6, então isso aqui vai ser sempre verdade, e eu estou decrementando. Então quer dizer que eu nunca vou achar uma situação onde esse contador, essa expressão lógica que eu estou selecionando, ela é falsa. Então o meu programa vai executar para sempre, certo? Eu poderia continuar aqui, o meu programa continua executando, só que ele está parado no scanf, né? Vou continuar aqui, ó, é para sempre, certo? Então, na hora da gente montar esses 3 comandos, digamos assim, a gente tem que pensar num cenário onde o contador começa e ele vai em direção a uma situação onde a expressão lógica vai se tornar falsa, certo? E ela só vai se tornar falsa quando a gente quiser sair do laço. E ela vai fazer algumas vezes, mas depois ela vai se tornar falsa. Ela tem que se tornar falsa, porque senão a gente nunca vai sair do laço, né? Então essa é a forma da gente construir for. Depois, a gente tem outros detalhamentos também que a gente poderia falar aqui, mas eu acredito que isso dá uma ideia bem clara aí do uso do for. Acho que vocês já conseguem então fazer alguns exemplos de for. Então nas próximas videoaulas a gente vai exercitar, a gente vai ver algumas peculiaridades a mais a respeito do for, através de exemplos, certo? E aí depois eu vou propor alguns exercícios para vocês fazerem também a respeito da construção do for. Certo? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar nessa videoaula. Eu deixo um grande abraço para vocês e até uma próxima.